Você sabia que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Corregedor Nacional de Justiça pode, por autoridade própria, requisitar dados bancários e fiscais das pessoas investigadas perante o CNJ? Pois é, pois decidiu que pode. Nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente, didaticamente, essa importante decisão que com certeza vai ser cobrada na sua prova. Muito prazer, eu sou a professora Nelma Fontana, a nossa disciplina é Direito Constitucional. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Já está inscrito no nosso canal do YouTube? Ah, mas eu não acredito que ainda não. Caso não, fica aí o meu convite. Faça agora a inscrição no nosso canal para receber conteúdos como deste vídeo e também outras coisas muito interessantes sobre precedentes do STJ, precedentes do STF, aulas teóricas gratuitas, não só de direito constitucional, mas também direito penal, direito civil, processo do trabalho e etc. Todas as matérias de que você precisa para ser aprovado em concursos para as carreiras jurídicas. Fica aí o meu convite. Tenho outro convite para te fazer. Se você quiser acessar o nosso material escrito e material em vídeo acerca das 10 principais decisões do Supremo Tribunal Federal para o ano de 2023, é só você pegar o primeiro link que está na descrição desse vídeo. O material está disponível e é gratuito para você, tá bom? E agora, vamos estudar? Pois é, o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em que foi questionado um artigo do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, entendeu que sim, o Corregedor Nacional de Justiça pode requisitar do fisco, como pode requisitar do Banco Central, informações que aparentemente são informações sigilosas das pessoas que estão sendo investigadas perante o CNJ. Olha, professora, e quem são as pessoas investigadas perante o CNJ? Notadamente magistrados em geral. Mas nós temos também os tabeliães, os notários, os registradores, né? Todos aqueles que submetem à função fiscalizatória e correcional do Conselho Nacional de Justiça. Mas espera aí. Então, se, por exemplo, João é um juiz federal, está sendo investigado perante o Conselho Nacional de Justiça, e você sabe que o processo que tramita lá perante o CNJ é um processo de natureza administrativa. Ele está sendo investigado, a questão é disciplinar, quando então o corregedor resolveu requisitar do Banco Central ou requisitar da Receita Federal, por exemplo, dados que são sigilosos dessa pessoa, desse juiz federal, do João. Poderia, porque embora o Corregedor Nacional de Justiça seja ministro do STJ, quando ele exerce essa função de corregedor, ele está numa atribuição de natureza meramente administrativa. Então, o ponto-chave aqui é, sem ordem judicial, poderia, então, o CNJ obter essa informação? Não haveria ali uma quebra de sigilo de dados? Então, o Supremo Tribunal Federal deu ao artigo 7º do Regimento Interno do CNJ interpretação conforme à Constituição. Para dizer o seguinte, que a proteção de sigilo de dados, lá nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, ela não é absoluta. De forma que é perfeitamente possível haver uma transferência de dados de um órgão para outro dentro da estrutura da própria administração pública e isso não implica em quebra de sigilo. Haveria apenas uma movimentação de dados. Se o Banco Central tem dados a respeito de João, se a Receita Federal tem dados a respeito de João, ou que fosse a Secretaria de Fazenda do Estado, ou que fosse ali do município, mas existem esses dados e eles são indispensáveis para se buscar a verdade real, para se comprovar uma fundada alegação de irregularidade praticada por aquele magistrado. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se alegue quebra de sigilo. Mas espera aí, o juiz federal, está sendo investigado de quê? Será que houve venda de sentença? Será que tem prática ali de corrupção ativa ou passiva? Será que tem?
Então, na dúvida, afundados elementos de suspeita, de materialidade, de autoria que justificam ali a investigação perante o CNJ? Sim. Então, o tribunal entende, há uma pessoa individualizada, não é uma quebra ali de privacidade que afeta os magistrados em geral, mas a João especificamente, individualizado no processo administrativo. Havendo fundados elementos de suspeita, de autoria, de materialidade, decisão devidamente fundamentada, que respeitado tudo isso, sim, pode sim o Conselho Nacional de Justiça obter, por meio do seu corregedor, esses dados. E que a transferência desses dados, segundo o STF, não implica quebra de sigilo, porque são informações que não serão reveladas a terceiros, mas que serão utilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu também pela razoabilidade da situação. Então, o magistrado é membro de um poder e há fundados elementos de suspeita em relação a ele para buscar ali a verdade real, então razoável que o CNJ obtenha essa informação. Você sabia disso? Na mesma linha ali do que o tribunal vem entendendo, no sentido de que pode a Receita Federal compartilhar dados fiscais de contribuintes que foram ali investigados pela própria Receita Federal e que têm indícios de prática de crime. A Receita pode compartilhar esses dados com o Ministério Público. Então segue ali a mesma linha de entendimento, tá? Ou numa situação de compartilhamento desses dados com o Tribunal de Contas, né? Já de tempo, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado a inviolabilidade de sigilo de dados, o direito de privacidade. Mas, neste caso, permitiu que o CNJ, por meio do seu corregedor, também obtivesse os dados. A decisão, se você quiser consultar, está na ação direta de inconstitucionalidade 4709, em que o Supremo Tribunal Federal trouxe esse entendimento. Eu, no seu lugar, faria print, tá? É constitucional a requisição, sem prévia autorização judicial, de dados bancários e fiscais, considerados imprescindíveis pelo Corregedor Nacional de Justiça para apurar a infração de sujeito determinado. Olha só, o ponto que você precisa observar na sua prova. Desde que em processo regularmente instaurado, mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato. Então, o tribunal delimita, o corregedor poderá requisitar diretamente essas informações sem a necessidade de ordem judicial, obedecido que, primeira coisa, eu preciso ter um sujeito determinado. Então, não é algo que alcança ali os magistrados em geral, registradores, notários em geral. Então, é uma pessoa determinada. Tem que ter um processo administrativo já devidamente formalizado. É preciso ter uma decisão fundamentada. Então, não é porque uma decisão de natureza administrativa que ela pode se dar assim de um modo genérico. Ela precisa ser devidamente fundamentada e baseada em indícios concretos, né? Indícios de autoria, indícios de materialidade. Obedecidos todos esses pontos, constitucional é o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça que dá essa atribuição ao corregedor. Adivinha se vai cair na sua prova? Vai cair na sua prova. Pode esperar, depois não diga que eu não te avisei. Amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui pra gente, compartilha também e mais uma vez faça o convite. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para acompanhar outros conteúdos como esse. Abração para todos vocês, até a próxima!